Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5 e o versículo 9. Nós estamos falando a respeito das bem-aventuranças, o segredo para viver a felicidade extraordinária. Não é isso que as pessoas querem, não é isso que você quer, não é isso que move as pessoas. O que move as pessoas é em busca da felicidade. Mateus capítulo 5 e o versículo 9. Sétimo segredo que nós vamos falar hoje: bem-aventurados quem? Os pacificadores, porque eles serão chamados de quê? Filhos de Deus. Nas terças próximas nós vamos falar a respeito dos demais segredos. Mas fecha a sua Bíblia agora e olha aqui à frente, olha aqui nos meus olhos, fecha a sua Bíblia, presta atenção. A queda do homem no jardim do Éden destruiu a paz que ele tinha com Deus. Quando Adão e Eva, quando os dois tropeçaram, erraram no jardim do Éden, então destruiu a paz que o homem tinha com Deus. Então Jesus foi um grande pacificador, através do sacrifício na cruz. A inimizade que havia entre o homem e Deus foi quebrada. A inimizade que havia entre a terra e o céu foi cancelada. Por quê? Por causa do sacrifício do Senhor Jesus. Jesus, ele foi um grande pacificador. Ele veio pacificar uma situação. Nós estávamos condenados. Então, Jesus, ele veio à terra, no mundo dos viventes, ele veio pacificar a situação. Ele veio resolver um conflito. Ele veio resolver uma situação, um conflito que havia entre a terra e o céu, entre o homem e Deus, entre a humanidade e Deus. Em Mateus 5,9 diz que bem-aventurados serão os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Ora, eu não preciso explicar para você que a guerra não é boa para ninguém. Ninguém ganha com a guerra. Ninguém ganha com a guerra. Só as empresas que fabricam armas que ganham com a guerra. O resto, todo mundo perde. Tanto a nação vencedora, quanto a perdedora. Vidas são perdidas, a nação fica desestabilizada, o custo altíssimo faz com que a nação fique à falência. Então a guerra não é boa para ninguém. Guerra entre as nações não é bom nem para quem ganha, nem para quem perde. A guerra não é boa também entre pessoas que estão em conflitos, em guerras, medindo força. Aí um diz que ganha, um julga ser o ganhador e outro julga ser o perdedor. Na verdade, os dois perdem, os dois saem feridos, os dois saem machucados, os dois saem atingidos. Quer dizer, a guerra não é boa para ninguém, ninguém ganha com a guerra, ninguém ganha com conflito dentro da casa, ninguém ganha. Você pode ganhar discussão, mas você vai ser atingido também. Você lança meia dúzia de palavras e de lá também é um toma lá da cá, meia dúzia de palavras vem em sua direção também. Você ganha discussão, mas os dois saem perdendo. A guerra não é boa para ninguém. Ninguém é beneficiado com a guerra. Ninguém. Por isso Jesus falou, bem-aventurados, quer dizer, felizes serão os pacificadores. Felizes serão os pacificadores. Quem vai pacificar, quem vai apaziguar. Então, se você é um apaziguador, se você é um pacificador, então você vai ser feliz. Agora, abra sua Bíblia em Romanos 12 e o versículo 18. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 12 e o versículo 18 fala assim, ó. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos. Se for possível,
no que depender de você, no que depender de vós. Viver em paz com todos. Olha, nós precisamos se esforçar para viver em paz com todos. Viver em paz é um esforço. Tem que partir de um esforço nosso. Para você viver em paz dentro de casa, com 2, 3, 4 pessoas, você tem que se esforçar. Agora imagina num mundo com 8 bilhões de pessoas. A gente tem que se esforçar para viver em paz com as pessoas. A pessoa que é pacificadora, ela tem paz consigo e ela leva a paz para outras pessoas. Por isso Jesus falou, bem-aventurados os pacificadores, porque o pacificador, além dele ter paz, ele ainda leva paz para as outras pessoas. Além dele ter paz dentro de si, aonde ele chega, ele leva paz. O pacificador, ele compartilha a paz com as outras pessoas. Diferente da pessoa que não tem paz, que não é pacificadora. Ela não tem paz, e por ela não ter o Espírito Santo, não ter paz, além dela não ter paz própria, ela ainda tira a paz de outras pessoas. Tem gente que além de não ter paz, ela faz questão de tirar a paz de outras pessoas. Além dela não carregar a paz com ela, ela ainda quer saquear, roubar a paz de outras pessoas. A pessoa pacificadora, ela apazigua conflitos. Ela não cria contendas. Ela promove o evangelho da paz onde há guerras. Por isso Jesus falou, Mateus 5:9, feliz ao extremo são os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de quem? Filho de Deus. Olha, o pacificador, ele vai ser feliz ao extremo. O pacificador, ele é chamado de filho de Deus. Por quê? Porque ele é igual ao pai. O pai resolve conflitos, o pai pacifica situações, o pai apazigua situações. Então, ele é conhecido como filho de Deus. Ele é igual ao pai, ele age como o pai. O pacificador, ele é parecido com o pai. Olha, foi isso que Jesus fez se entregando na cruz. A inimizade que havia entre nós e o Altíssimo foi cancelado. Por isso que ele é conhecido como príncipe da paz. Ele foi o grande pacificador. Diga glória a Deus. Nós devemos se esforçar para viver em paz com todos. Nós devemos se esforçar para viver em paz com todos. Para ser pacificadores. Para apaziguar conflitos. Para apaziguar conflitos. E como que a gente faz isso? A gente faz isso buscando força em Deus, orando, jejuando, acreditando, conhecendo a vontade de Deus que está aqui na palavra. Como que a gente faz isso? A gente faz isso controlando as palavras que saem da nossa boca, cuidando, policiando as palavras que saem da nossa boca. O pacificador, ele é uma pessoa que ora, que jejua, que depende de Deus, que conhece a vontade de Deus, mas ele também sabe, conhece as palavras que saem da sua boca. Ele controla, ele domina, ele policia as palavras que saem da sua boca. Esse é o pacificador. Por exemplo, o pacificador, ele tem na sua mão sempre um balde d'água. O pacificador, ele é assim, ele sempre tem na sua mão um balde d'água. Ele está sempre o que? Apagando fogo. Ele está sempre apagando um conflito. Mas, por que ele é assim? Porque ele é igual ao pai. Ele pacifica, ele apazigua. Por isso que ele é chamado de filho de Deus, porque ele age como pai. Ele tem sempre na sua mão um balde d'água. Quer dizer, onde ele chega, ele está lá resolvendo um problema. Ele está lá resolvendo um conflito. Onde ele chega, ele está lá apagando um problema. Ele está evitando uma discussão. Ele está apaziguando a situação. Já quem não é pacificador, vive num pé de guerra. Por isso que Jesus falou, olha, quem é pacificador vai viver sempre feliz. Porque vai sempre matar o problema, vai resolver o problema, vai cortar o problema, vai arrancar o problema pela raiz. E ele vai ser chamado de filho de Deus, porque ele age como pai. Já o que não é pacificador, ele tem sempre na sua mão
um balde de gasolina. Ele não apazigua. Além dele viver um conflito com ele, não ter paz, aonde ele chega, ele ainda joga gasolina. Aonde ele chega, se tem um problema, ele aumenta o problema. Ó, se tem um problema, ele joga mais gasolina no fogo. O que é isso? A pessoa que não é pacificadora. Agora pensa, raciocina. Usa a sua capacidade de raciocinar. Quem resolve o problema vai viver em paz. Vai ter paz consigo, vai viver em paz com todos, vai ser feliz. Agora, quem não é pacificador, que age com um balde de gasolina na mão, vai viver em guerra, em conflito. Vai ser infeliz. Vai viver infeliz. Vai viver de jeito desgostoso, de jeito infeliz. Agora olha só, para você entender, Deus é paz. Fala assim, Deus é paz. Mas Ele também sabe fazer guerra. Olha aqui, Deus tem duas naturezas. Deus é paz, Ele é pacificador, mas Ele também sabe fazer guerra. Lutar contra o diabo. Então no mundo, nós temos que ser da paz com os homens, com a humanidade, mas quando o diabo se levanta contra nós, nós temos que agir na guerra. Nós temos que lutar contra ele. Em paz nós vivemos com as pessoas, mas no mundo espiritual, nós temos que viver em guerra contra o diabo. Nós temos que viver em luta contra o diabo. Então, nós sabemos que a nossa guerra não é com as pessoas. Com as pessoas a gente vive em paz, pacificando, apaziguando. A nossa guerra é contra o diabo. A nossa guerra não é contra a carne, pessoas. A nossa guerra é contra o inimigo, o adversário da nossa alma. No plano espiritual, nós temos que ser de guerra. Nós temos que ir para cima do inimigo. Porque não há acordo de paz com o diabo. Você acha que tem como fazer acordo de paz com o diabo? Olha, por incrível que pareça, fala assim, o diabo. Tem cristão que tem medo de falar a palavra diabo. Sabe por que tem medo de falar a palavra diabo? Porque ele acha que se ele falar a palavra diabo, ele vai, então, achar um problema com o diabo. Ele fala assim, eu não mexo com ele, para ele não mexer comigo. Como se houvesse um acordo de paz com o diabo. Você acha que o diabo, alguém consegue fazer um acordo de paz com ele? Olha, eu não mexo em você e você não mexe comigo. Vamos fazer um acordo. Eu sou de Deus, mas eu deixo você quietinho. E você me deixa quietinho também. Você acha que ele vai cumprir a palavra dele? Você acha que ele vai honrar a palavra dele? Então, tem crente que não mexe com o diabo porque acha que o diabo não vai mexer com ele. Você tem que ter consciência disso. No plano espiritual não há acordo de paz, aperto de mão, mão na cabeça. Não adianta a pessoa falar, olha, eu não vou expulsar o demônio, não vou mexer com ele para ele não mexer comigo. Não existe. Sabe por quê? A Bíblia fala assim, que aqueles que se constituem amigo de Deus se tornam inimigo do mundo, inimigo do diabo. Então, meu caro, se você se posicionou como amigo de Deus, então você já é inimigo do diabo. Não tem como eu ser amigo de Deus e fazer acordo com o diabo. Olha, eu sou de Deus e não mexo com você para você não mexer comigo. Então, com os homens, a gente vive em paz e a gente apazigua conflitos. Mas com o inimigo, com o diabo, o adversário da nossa alma, nós partimos para cima, é guerra, é luta. No campo humano, nós temos que ser pacificadores. É só o Espírito Santo para dar o equilíbrio. Porque só com o Espírito dele para conseguir esse equilíbrio. Porque Deus é assim, Ele é paz, mas também é guerra. Ser pacificador, gente, é isso. É você viver em paz com as pessoas. E com o diabo você guerreia. Mas tem pessoas que elas vivem em guerra com as pessoas e elas querem fazer acordo de paz com o inimigo. E existem cristãos assim. Olha, com as pessoas elas vivem no pé de guerra, mas com o diabo ela nem fala o nome dele. Porque na cabeça dela, eu não mexo com você e você não mexe comigo. Sabe o que é ser um pacificador? Toda pessoa que ganha almas,
toda pessoa que evangeliza, que planta a palavra de Deus, que semeia a palavra de Deus na vida de outras pessoas, são considerados os pacificadores. Olha, aquela pessoa está no mundo, ela é amiga do mundo, inimiga de Deus, ela desobedece, ela vive no que é imoral, ela vive na desobediência, ela se constitui como inimigo de Deus. Aí vem você, semeia a palavra de Deus, vem você, planta a palavra de Deus, vem você, pega na mão da pessoa, ensina ela os primeiros passos, você traz ela até o altar de Deus, você mostra o evangelho genuíno da salvação, você mostra para ela o caminho, igual o pai pega na mão do bebê e ensina ele a caminhar. Quem que essa pessoa está fazendo? Ela está sendo um pacificador. Aquele que antes vivia em inimizade com Deus, aquele que antes vivia inimigo de Deus, praticando o imoral, desobedecendo, quer dizer, estava num conflito com Deus. O que você fez? Você pacificou a situação. Você pacificou a situação. O que nós éramos? Nós éramos condenados, veio Jesus e pacificou a situação. E todo aquele que ganha alma se constitui pacificador. Porque ele está sempre o quê? Pacificando situações. Você está sempre tirando pessoas de inimigas, desobediência, da sujeira do mundo e trazendo até Deus. Você está pacificando situações. E aqueles que são pacificadores, Jesus disse assim, olha, vocês serão chamados de filhos de Deus. Então, busque por essa virtude. Deus, eu quero ser um pacificador. Quero ser um pacificador na minha casa, quero ser um pacificador no meu trabalho, quero ser um pacificador na minha igreja, quero ser um pacificador na sociedade e também quero ser um pacificador, tirando pessoas do inimigo, do estado de inimizade com Deus e trazendo para o plano de salvação, resgatando essas almas. O ganhador de almas, ele é pacificador, ele está pacificando situações. Quem entendeu, diga glória a Deus. Aleluia, fala para Deus, peça para Ele essa virtude, que Deus te dê essa virtude. Quem sabe você chegou aqui hoje enfrentando um bombardeio de todos os lados, guerra de todos os lados, não sabe como resolver, não sabe como apaziguar uma situação, mas Deus vai te dar sabedoria, inteligência, para você colocar em prática essa virtude de pacificar situações. Quando tiver num conflito na tua casa, você vai apaziguar aquele conflito, vai resolver aquele conflito, aquela situação, e Deus vai te chamar de filho dele. Parabéns, meu filho. Aleluia. Mas estou de volta. Mas estou de volta para ti, para ti, ao tempo da inocência. Eu quero voltar ao tempo da pureza. Eu quero voltar da simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez, ouvir a tua voz como sempre ouvi, amar tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, estou com saudades, saudades de ti, saudades de ti. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Jesus, levanta um povo pacificador, faz deste homem um pacificador, faça desta mulher uma pacificadora onde ela chegar, meu Pai. Faça deste povo um povo, uma igreja pacificadora, meu Jesus. Sabe, Senhor, aleluia. Sabe, Senhor, eu pensei que te conhecia. Tenho andado meu sem rumo, perdi a visão, perdi a visão, perdi o temor, não fui sábio. Sabe, Senhor, sabe, Senhor, eu pensei que te conhecia. Eu pensei que te conhecia, mas enganei a mim mesmo, manchei a pureza e fui pra bem longe de ti.
Solte a voz e fale, mas estou de volta. Mas estou de volta Pra ti, ao tempo da inocência, ao tempo da inocência eu quero voltar. ao tempo da pureza, Ao tempo da pureza eu quero voltar. da simplicidade com paz, Da simplicidade com humildade paz, com humildade Deus, com ser Deus, curado, ser curado do que o mundo ouvir me a tua fez. voz, Ouvir a tua voz como sempre ouvi, amar tua palavra com todo o meu ser. ó Deus, estou com saudade, Saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar. pega o seu objeto, sai do seu lugar, vem aqui na frente do altar, venha cantando. Você vai receber de Deus essa virtude hoje, para ser um pacificador e ser chamado de filho de Deus. Vai ser um pacificador, vai levar paz no meio da guerra. Como sempre ouvi, amar tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, estou com Saudades de ti, chega bem pertinho do altar. Saudades de ti, Saudades. saudades de ti. Ó Deus, estou com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Glória a Deus, diga glória a Deus.